Nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Os acontecimentos que têm tido seus lugares no dia a dia das nações, das organizações e das famílias têm polarizado o mundo em duas frentes. Uma que busca alinhar esses acontecimentos como já tendo sido apontadas pelas profecias bíblicas, onde o tempo do cumprimento das mesmas é chegado, e a outra é que busca demonstrar que tudo o que está a acontecer é consequência natural da incapacidade humana de prevenir, controlar e resolver aquilo que tecnicamente seria o causador de todos os outros problemas. Com isso, todos nós nos encontramos inseridos dentro do seguinte quadro. Nós temos então os acontecimentos ao nosso redor e duas posturas, onde uma delas é: gente, precisamos nos preparar para o que está por vir, pois isso que estamos vivendo é o início dos eventos finais que culmina com a volta de Cristo. A outra postura seria assim: gente, não há motivos para pânico. Tudo está sob controle. Há muitos sensacionalistas que estão causando um terrorismo na fé de pessoas simples e humildes. Cristo pode voltar independente desses ou de outros acontecimentos. Só precisamos crer que Ele está salvando a todos aqueles que têm fé nele. São duas posturas distintas, isso é claro. Alguns problemas surgem a partir dessas duas posturas que se degladiam no cenário mundial e que não se limita em qual é o lado certo ou errado, pois é lógico que apenas um deles está certo e o outro errado. O problema se resume em: quem é que está falando? Que poder eles representam? O que estão falando? Qual é o propósito desta fala? Qual é o objeto de litígio? E possivelmente a pergunta mais importante a qual nós devemos fazer é: quem será o juiz nessa demanda? A fim de ilustrar a situação no sentido de mostrar o que está vindo perante nós, consideremos o seguinte quadro. Quando posto face a face com o rainha da Escócia, em cuja presença o zelo de muitos dirigentes do protestantismo se havia abatido, John Knox deu testemunho inquebrantável da verdade. Não seria ganho por meio de carinhos, não se subjugaria diante de ameaças. A rainha acusou-o de heresia. Ele havia ensinado o povo a receber uma religião proibida pelo Estado, declarou ela, e transgredira assim o mandamento de Deus, que ordena aos súditos obedecer a seus príncipes. Knox respondeu firmemente. Antes de vermos a resposta de John Knox diante da rainha, vamos considerar o seguinte. Então eu tenho a rainha da Escócia. Junto a ela havia alguns dirigentes protestantes, conforme o texto diz que muitos haviam sido abatidos por ela. Mas abatidos por causa de quê? Nós vamos entender no texto mais à frente que isso está relacionado com a linha religiosa a qual a rainha mantinha e que isso era uma linha católica, os romanos. Então, diante desses três grupos, John Knox apresentou um poderoso testemunho sobre o que era verdade e que também ligados a esse testemunho, ele disse que jamais seria ganho por carinhos ou jamais se subjugaria por ameaças. Ameaças de quem? Vamos entender o seguinte. A rainha acusou de heresia o testemunho dado por John Knox. E a acusação a qual ela fez relacionadas ao testemunho de John Knox é que essa era uma religião proibida. E por ser uma religião proibida, ele havia quebrado os mandamentos de Deus em não obedecer aos príncipes da nação. Então, John, ele vem dizendo que ele não seria ganho por carinhos ou jamais se subjugaria por ameaças de quem? Tanto da rainha quanto dos príncipes, que nós entendemos que esse seria o símbolo do governo ou do Estado daquela nação. E que esse governo ele estaria ligado tanto a uma ala protestante, apostatada, diga-se de passagem, porque estava agora em aliança com os católicos romanos. E isso constituía a religião do Estado. E quem estava por trás
não dos negócios todo, mas que, como nós vemos na história, que sempre o papado está ao orientar a política e religião das nações, então quem estava por trás de tudo isso era o papado. Então, em relação a essa acusação da rainha, John Knox respondeu firmemente: como a religião verdadeira não deriva dos príncipes mundanos, a força original, nem a autoridade, mas sim do eterno Deus unicamente, não são assim os súditos obrigados a moldar sua religião segundo o sabor dos príncipes. Pois muitas vezes acontece que os príncipes são os mais ignorantes de todos no tocante à verdadeira religião de Deus. Se toda a semente de Abraão houvesse sido da religião de Faraó, de quem fora súditos durante muito tempo, pergunto-vos, senhora, que religião teria havido no mundo? Ou se todos os homens, nos dias dos apóstolos, houvessem sido da religião dos imperadores romanos, que religião teria havido sobre a face da terra? E assim, senhora, podeis compreender que os súditos não são obrigados a ter a religião de seus príncipes, conquanto se lhes recomende prestar-lhe obediência. Ou seja, John Knox vem dizendo claramente que o súdito de qualquer reino não é obrigado a seguir a religião dos governantes. De outra forma, nós podemos dizer que as pessoas, os cidadãos, não são obrigados a seguir a religião imposta pelo governo ou pelo Estado. Cada pessoa na face da terra tem a liberdade em adorar a quem quer e da forma como quer, segundo os ditames da sua própria consciência. Disse Maria: interpretais as Escrituras de uma maneira, e eles, os ensinadores católicos romanos, interpretam-nas de outra. A quem deverei crer? E quem será o juiz? Crereis em Deus, que claramente fala em sua palavra, respondeu o reformador. E ele do que a palavra vos ensina, não crereis nem a um, nem a outro. A palavra de Deus é clara por si mesma. E se aparecer qualquer obscuridade em um lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explica a obscuridade de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente se conservem na ignorância. Obra de John Knox, de Lane. Essas foram as verdades que o destemido reformador, com perigo de vida, disse aos ouvidos da realeza. Com a mesma denodada coragem, manteve seu propósito, orando e ferindo as batalhas do Senhor, até que a Escócia ficou livre do papado. Essa porção de texto nós lemos no Grande Conflito, página 251. Dessa forma, nós podemos compreender claramente o que se encontra escrito no Salmo 33, verso 12, onde diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O que esse quadro nos mostra? O relato aqui descrito ocorreu em uma localidade específica, ou seja, na Escócia. Podemos ver aqui em miniatura o que estará acontecendo no mundo todo dentro de pouco tempo. E a partir desse quadro, analisarmos nossa postura hoje, já projetando uma sombra para esse próximo tempo, onde o povo de Deus estará inserido na seguinte situação. Quando posto face a face com o governo do mundo, em cuja presença o zelo de muitos dirigentes dos professos guardadores dos mandamentos de Deus modernos se há abatido, você dará um testemunho inquebrantável da verdade? Ou será ganho por meio de carinhos? Ou se subjugará diante de ameaças? O governo político-religioso o acusará de heresia, pois você estará ensinando o povo a receber uma religião proibida pelo Estado. E assim, dirão eles, que você estará transgredindo o mandamento de Deus, que ordena aos súditos obedecer aos seus sacerdotes políticos. Deus está nos dando a oportunidade de conhecer o tempo que estamos vivendo. Está nos concedendo conhecer tudo o que se passa ao nosso redor. E, acima de tudo, está nos concedendo a liberdade para decidirmos se o ouviremos e permitiremos que ele nos transforme para refletir o caráter de seu Filho Jesus Cristo, ou se ouviremos o consórcio religioso e político, ora infusão, para o domínio das mentes daqueles que têm sido apaziguados com a mensagem de paz e segurança. Deus está nos convidando a estudar a história do seu povo, segundo tudo que temos revelado na lei e nos testemunhos, e o que ele quer que entendamos é que a história do seu povo do passado já lança luz
sobre a história do seu povo no presente e no breve futuro à nossa frente. Consideremos, pois, os seguintes textos. Ao viajar Jesus para a Galiléia, ensinando e curando, multidões a ele se juntavam das cidades e vilas. Muitas vezes se via obrigado a ocultar-se do povo. O entusiasmo subia a tal ponto que se tornavam necessárias precauções, não fossem despertadas os receios das autoridades romanas quanto a qualquer insurreição. Nunca dantes houvera um período assim para o mundo. O céu baixara aos homens. Almas famintas e sedentas que haviam longamente esperado a redenção de Israel, deleitavam-se agora na graça de um misericordioso Salvador. A nota predominante da pregação de Cristo era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15. Assim, a mensagem angélica, segundo era anunciada pelo próprio Salvador, baseava-se nas profecias. O tempo que declarava estar cumprido era o período de que o anjo Gabriel falara a Daniel. 70 semanas, dissera o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24. Esse texto nos dá o seguinte contexto. Jesus, em seus dias aqui como Filho do Homem, está ensinando e promovendo cura aos sofredores que o acompanhavam. Isso era como o céu tendo baixado sobre a humanidade sofredora, e algo assim nunca tinha acontecido antes no desenvolvimento dessa história. Isso quer nos dizer que nós não podemos dizer que algo dessa magnitude nunca aconteceu, porque aconteceu. E isso é um marco de tempo para nós, pois isso aconteceu naquele período da história da humanidade. Assim, naquele período, naquele tempo da história, a nota tônica de Jesus estava relacionada e fundamentada no fator tempo, e que esse tempo profético já estava apontado nas escrituras proféticas. E assim, temos a porção da profecia em que ele estava se referindo e que podemos ver nas entrelinhas que Jesus, ao dizer que o tempo estava cumprido, levava o povo a considerar qual tempo Jesus estava apontando. E o tempo chegou, e o tempo andou, e o tempo passou, e poucos conseguiram enxergar o tempo dos acontecimentos da profecia. Será que essa história se repetirá em nossos dias? O tempo da vinda de Cristo. E dentro desse tempo, os acontecimentos que a profecia já vinha apontando, onde diz de sua unção pelo Espírito Santo, a sua morte e a pregação do Evangelho aos gentios. Então, tudo isso foram definidamente indicados. O povo judeu teve o privilégio de compreender essas profecias e reconhecer o seu cumprimento na missão de Jesus. Cristo insistia com seus discípulos quanto à importância do estudo profético. Referindo-se à profecia dada a Daniel acerca do tempo deles, disse: quem lê, entenda. Mateus 24, 15. Levando em conta que é uma porção da profecia de Daniel que se refere ao nosso tempo, ao nosso período de história, será que temos tido o entendimento do todo tão essencial para não estarmos sendo enganados pelos governantes políticos ou religiosos? Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. E é proferida uma bênção sobre os que leem e ouvem as palavras da profecia e observam as coisas ali escritas. Apocalipse 1, 3. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E dessa forma, as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, conforme Deuteronômio 29, 29 nos diz. Deus nos tem dado essas coisas. Que coisas? Todas as coisas reveladas. E sua bênção acompanhará o estudo reverente das escrituras proféticas, apoiado de oração. Então fica mais do que claro que nós devemos estudar profecia juntamente com oração. Outra coisa que fica bem claro também é o fato de que o livro de Apocalipse é nos apresentado como a revelação de Deus, o Pai, que ele dá a seu Filho, Jesus Cristo,
e que Jesus incumbe um anjo, nesse caso Gabriel, de trazer essas revelações ao povo, que andará pela luz da revelação clara e simples que Deus nos dá. O problema no meio do caminho são as sutilezas do príncipe das trevas, em buscar distorcer a palavra de Deus e envolvê-la com mistérios, impedindo que todos compreendam a verdade e a obedeçam por amor ao Redentor. Como a mensagem do primeiro advento, Cristo anunciava o reino de sua graça. Assim, a de sua segunda vinda anuncia o reino de sua glória. E a segunda mensagem, como a primeira mensagem, acha-se baseada nas profecias. As palavras do anjo a Daniel, com relação aos últimos dias, deviam ser compreendidas no tempo do fim. A esse tempo, que tempo? O tempo do fim, o que aconteceria? Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Mas, ainda nesse tempo do fim, os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Entenderá o quê? A profecia, claramente, como ela foi revelada. Mas os sábios entenderão. Daniel 12, 4 e 10. O próprio Salvador deu sinais de sua vinda e diz: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Ou seja, ele está dando uma responsabilidade para cada um de nós. Para quê? Quando nós virmos acontecer essas coisas, devemos saber, por conhecimento das Escrituras e por experiência dia a dia na obediência à palavra de Deus, devemos saber que o reino de Deus está perto. Agora, qual reino de Deus é esse? É o reino da sua graça ou é o reino da sua glória? Com certeza, esse agora é o reino da sua glória. O advento de Cristo surpreenderá falsos mestres. Eles estão dizendo paz e segurança. Como sacerdotes e mestres antes da queda de Jerusalém, assim esperam eles que a igreja goze de prosperidade e glória terrenas. Desejar a todas as nações, página 686. Chegamos ao período predito nessas passagens. É chegado o tempo do fim. As visões dos profetas acham-se reveladas, e suas solenes advertências nos mostram a vinda de Nosso Senhor em glória como próxima às portas. Então é inegável que tudo que tem acontecido ao nosso redor vem nos dizendo claramente que Jesus está às portas. Embora haja alguns que digam que tudo isso não passa de alarmismo, de sensacionalismo, mas todos aqueles que estiverem estudando a palavra por si mesmo, buscando as interpretações corretas da forma como Deus tem dado e o Santo Espírito tem iluminado o entendimento dos homens, conhecerão os sinais, os tempos e buscarão viver de acordo com a vontade de Deus. Os judeus interpretaram e aplicaram mal a palavra de Deus e não conheceram o tempo de sua visitação. Os anos do ministério de Cristo e seus apóstolos, que eram o tempo da visitação aos judeus, os derradeiros anos de graça para o povo escolhido, passaram-nos tramando a destruição dos mensageiros do Senhor. Assim hoje, o reino desse mundo observe os pensamentos dos homens. Não observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios do rápido aproximar do reino de Deus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Se bem que não saibamos a hora da volta de Nosso Senhor, podemos conhecer quando está perto. Para o professo povo de Deus hoje. Os vigias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a aprender as novas do advento do Salvador. Os primeiros a alçar a voz para proclamar achar-se ele perto. Os primeiros a advertir o povo a fim de que se preparasse para a sua vinda. Entregavam-se, porém, ao comodismo, sonhando em paz e segurança, enquanto o povo dormia em seus pecados. Jesus viu sua igreja, semelhante à figueira estéril, coberta de pretensiosas folhas, e, no entanto,
destituída do precioso fruto. Notava-se alardeada observância das formas da religião, enquanto faltava o espírito da verdadeira humildade, arrependimento e fé, o que unicamente poderia tornar aceitável o culto a Deus. Em vez das graças do espírito, havia manifesto orgulho, formalismo, vanglória, egoísmo, opressão. Uma igreja apóstata fechava os olhos aos sinais dos tempos. Deus não a abandonou, nem permitiu que sua fidelidade lhe faltasse. Dele, porém, afastara-se e separara-se de seu amor. Recusando-se ela a satisfazer as condições, suas promessas não foram para com ela cumpridas. Esse é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e privilégios que Deus confere. A menos que a igreja siga o caminho que lhe abra a providência, aceitando todo raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Esta verdade tem sido repetidas vezes ilustrada na história da igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo por que tantos dentre os professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu e, como aconteceu com os judeus de outrora, não conhecem o tempo de sua visitação. Lucas 19, 44. Por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto e revela sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam. Grande Conflito, página 316. A bendita Bíblia nos dá o conhecimento do grandioso plano da salvação e nos mostra como todo indivíduo pode ter a vida eterna. Quem é o autor desse livro? Jesus Cristo. Ele é a testemunha verdadeira e diz para os que lhe pertencem: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, 28. A Bíblia deve mostrar-nos o caminho a Cristo, e em Cristo é revelada a vida eterna. Jesus disse aos judeus e aos que se comprimiam ao seu redor em grandes multidões: examinai as Escrituras. João 5,39. Os judeus tinham a palavra contida no Antigo Testamento. Misturaram-na, porém, de tal maneira com as opiniões humanas que suas verdades foram mistificadas e encoberta a vontade de Deus para com o homem. Os ensinadores religiosos do povo estão seguindo seu exemplo neste século. Qual século? O século XXI. E quando nós olhamos para todos os ensinadores religiosos, especialmente dentro daqueles que professam guardar os mandamentos, nós vemos as mesmas atitudes que os líderes judaicos tinham nos tempos de Cristo. O quê? Misturam opiniões humanas, mistificam a palavra de Deus e, dessa forma, encobertam a vontade de Deus para com o homem. Ainda falando para os judeus daquele tempo e fazendo aplicação para os nossos dias, nós temos: conquanto tivesse escrituras que testificavam de Cristo, os judeus não foram capazes de discernir Cristo nas escrituras. E embora tenhamos, nós hoje, tempo presente, tenhamos o Antigo e o Novo Testamento, os homens de hoje torcem as escrituras para escapar às suas verdades e, em suas interpretações das escrituras, eles ensinam, como faziam os fariseus, os preceitos e as tradições dos homens, em lugar dos mandamentos de Deus. Vemos novamente uma clara revelação de como que os ensinadores modernos estariam agindo como os ensinadores dos dias de Cristo. Seu sermão de Cristo na montanha contradisse virtualmente as doutrinas dos presunçosos escribas e fariseus. Eles haviam representado tão mal a Deus que ele era considerado um juiz severo, destituído de compaixão, misericórdia e amor. Hoje em dia, Deus não é mais considerado dessa forma. Deus é considerado tendo tanto amor. Deus é tão amorzinho, tão
tão amorzinho, que ele nunca terá coragem de fazer qualquer mal a qualquer pessoa que seja, que se chame pelo seu nome, que seja um professo guardador dos seus mandamentos, mas vive em aberta rebelião contra ele. Isso é uma mudança da postura de como Satanás atuou no passado. E esse quadro ele está novamente se repetindo em nossos dias. Apresentavam ao povo inumeráveis preceitos e tradições como procedentes de Deus, embora não tivessem assim diz o Senhor, por sua autoridade. Conquanto professassem conhecer e adorar o Deus vivo e verdadeiro, desfiguravam-no completamente. E o caráter de Deus, da maneira como era retratado por seu Filho, constituía um assunto original, uma nova dádiva ao mundo. Nós conseguimos ver essa mesma postura nos nossos dias. Por quê? Porque dentro da forma como que é apresentado Deus pelos mestres em divindade, onde explicam o que é Deus e furtam da Bíblia a capacidade de revelar o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Então, aqueles que conseguem sair desse sistema de engano e, pelo relato da Bíblia e do Espírito de Profecia, conseguem entender o verdadeiro caráter de Deus, então isso se constitui novamente um assunto original, algo novo em meio aos modernos guardadores do mandamento de Deus. Quando na verdade isso é uma coisa que não é uma nova verdade, mas está tão soterrada por mentiras e erros doutrinários que acaba sendo uma coisa nova em meio ao seu povo. E uma nova dádiva ao mundo. Cristo fez, lá no passado, e ainda está fazendo hoje, todo o esforço possível para remover de tal modo a deturpação feita por Satanás que pudesse ser restabelecida a confiança do homem no amor de Deus. Fundamento da Educação Cristã, página 308, 309. Disse o Senhor acerca dos amorreus: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Gênesis 15, 16. Posto que esta nação se salientasse por sua idolatria e corrupção, não havia, contudo, enchido a taça de sua iniquidade. E Deus não queria dar a ordem para sua completa destruição. O povo deveria ver o poder divino manifestado de maneira assinalada para que ficasse sem desculpa. O compassivo Criador desejava suportar-lhes a iniquidade até a quarta geração. Então, se não visse mudança para melhor, seus juízos cairiam sobre eles. Com infalível precisão, o Ser Infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Enquanto sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento, esta conta permanecerá aberta. Quando, porém, os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério de sua ira. Encerra-se a conta. Cessa a paciência divina. Não mais a intercessão da misericórdia a favor delas. A crise aproxima-se rapidamente. Quase é vindo o tempo da visitação de Deus. Conquanto lhe repugne castigar, não obstante castigará e rapidamente. Aqueles que andam na luz verão sinais do perigo que se aproxima, mas não deverão sentar-se em silenciosa e despreocupada expectativa, conformando-se com a crença de que Deus abrigará seu povo no dia da visitação. Longe disso. Deverão compreender que é seu dever trabalhar diligentemente para salvar outros, esperando com grande fé auxílio da parte de Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. O fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que maiores são o perigo e a crise da igreja, o pequeno exército que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Vida e Ensinos, página 186, 187. Jesus atuará por intermédio de seu Espírito na vida de todo aquele que aprender dele,
o que seja verdade eterna e implantará nesses o genuíno amor cristão. As Escrituras revelam com precisão o tempo e os eventos da vinda de Jesus. E é nosso dever conhecer o tempo ou o período da história que nos encontramos. Dessa maneira, a Bíblia nos mostra tanto o período da primeira vinda de Jesus e os seus acontecimentos, e também o tempo de sua segunda vinda. Vamos considerar a segunda vinda de Jesus em 3 momentos distintos dentro da linha profética, de forma que culminará com a vinda em glória de nosso Senhor e Salvador no fim do período onde o Espírito de Profecia, no Grande Conflito, página 673, nos diz o seguinte: está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Nós temos assim, então, um texto onde nos dá um período, um fechamento de tempo de 6.000 anos. Estaremos fazendo um estudo para considerarmos esse período que o Espírito de Profecia nos dá e podermos fazer as nossas considerações dentro desse tempo. Para fecharmos nosso estudo hoje, gostaria de retomar o ponto por onde iniciamos e complementar a ideia, propondo algumas respostas às questões levantadas como sendo alguns pontos problemáticos da situação. Temos acontecimentos que se desenvolvem dentro do nosso tempo, ou em nosso período da história. Esses acontecimentos geram 2 pontos de vista que, inegavelmente, irão determinar o futuro comportamento de cada pessoa ao redor do mundo. Um no sentido de alertar, outro no sentido de tranquilizar. As questões que surgem são: quem está falando? O que a revelação nos apresenta relacionado a isso é que os governos mundiais se unirão às formas de religião proeminentes, ou seja, o protestantismo apostatado, o espiritismo moderno e o catolicismo, para formarem um poder único e assim dominarem as mentes da população. Em contraposição a esse consórcio político-religioso, estarão pessoas como representantes de Deus, ensinando e vivendo a verdadeira religião que conduz a Deus. Que poder eles representam? Será o poder anticristão, pelos representantes de Satanás, versus o poder cristão, pelos representantes de Cristo. O que estão falando? Qual o propósito desta fala? Um estará chamando o povo para se prepararem para a batalha final, e o outro buscando unir a todos num bem comum universal. Qual é o objeto de litígio? A profecia, que como o sol abrandará alguns duros corações que se entregarão a Deus, mas que endurecerão o coração dos rebeldes. E a mais importante questão é: quem será o juiz entre essa demanda? A resposta é simples: Deus será o santo, justo e eterno juiz. Cada um de nós está hoje desenvolvendo um caráter para a vida ou para a morte eterna. Que cada um de nós possa permitir que o Santo Espírito de Deus atue em nosso ser e venha, assim, nos preparar para enfrentar os momentos de terrível tribulação que virão sobre essa terra e culminará com a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos.